Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a mais una clase de español. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Está bien? Regular? Mediano? Mal? Muito mal? Fatal? Olá galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. Espero que vocês estejam bem, hein? Tomara, né? Então, galerinha, hoje nós vamos continuar, né? Para quem acessou pelo portal Educa ou visualizou nossa aula, assistiu em tempo real, enfim. Vamos continuar da aula 9, hoje é a aula 10, tá? Falando aí de planos futuros, né? Toda a questão, aula passada ou aula 9, nós estudamos acerca de temporalidade, expressões que expressam futuro, estudamos um pouco da perífrase e vamos dar continuidade, tá, galerinha? Então, quando eu falo de planos futuros, é algo que vai acontecer, né? Lembrando que quando eu falo de tempo verbal, eu tenho o passado, que são os acontecimentos que já passaram, eu tenho o presente, que são os acontecimentos que ocorrem, né, nesse momento, e temos os acontecimentos futuros, né, que são aqueles que acontecerão depois, tá? E quando eu falo de plano, eu falo de algo planejado, né, galerinha? Se eu perguntasse a vocês agora, quem é que vocês querem ser quando crescer, né? Ou quando ficar mais velho, ou quando terminar o ensino médio, sei lá, né? Essa perguntinha é muito... na jardim de infância, quando eu digo o que é que vocês vão ser quando crescer. Mas enfim, mas eu tô falando de plano, tá, galera? Assim, nós temos que começar a construir nossos planos, porque assim, isso é importante para nós nos organizarmos e definirmos nossa meta, até para as áreas afins, né, que nós temos mais afinidade. Tem a galerinha que tem mais afinidade para tecnologia, então prefere mais aí, né, funções ou atribuições para esse meio, né, para esse fim. Ou tem gente que gosta mais das artes, né, então prefere algo mais tipo escritor, jornalístico, humorista, sei lá. Ou, né? Então as habilidades elas são muitas, assim, as opções também são vastas, mas você tem que começar a se encaixar em alguma coisa, né, para você planejar suas ações, né, planejar seu futuro. Então quando eu falo de plano futuro é planejamento mesmo, algo organizado, concreto, tá, galerinha? Então vamos lá para o nosso slide, deixa aí para iniciarmos a nossa aula, né? Essa frase poética aí, sonhar com o futuro é muito melhor que lamentar-se por el passado. Ou seja, sonhar com o futuro, né, é melhor do que ficar se lamentando pelo passado. Até porque o passado não volta mais, né, galerinha? Você não podem voltar no tempo para fazer ou mudar alguma ação que vocês fizeram. O que vocês têm que viver é o hoje pensando no amanhã, claro, né? Então, quando eu falo de futuro, tá? Eu falo de duas coisas, galerinha. Dentro do campo gramatical, eu falo de perífrase e eu falo de verbo, tá? Verbo no futuro, né? Futuro do pretérito, né? Pretérito do futuro, enfim, do futuro, tá? Então, é tempo verbal ou perífrase, né? Recordando aqui o que é perífrase. Perífrase é quando eu pego, né, duas palavrinhas, né, ou três palavrinhas para fazer a função de um, né? Essas três palavrinhas, elas podem pertencer à mesma morfologia, ou seja, a mesma classe gramatical, ou podem ser de classes gramaticais diferentes, né? Ou seja, morfologia distinta, tá? É o caso da presença verbal. Eu tenho um verbo ir, né? Eu tenho a preposição a, né? Isso é a preposição na língua espanhola. Isso aqui não é artigo feminino, tá, galerinha? Até porque o artigo feminino na língua espanhola é o lá e não é o a. Né? Até mais fácil que o português, porque no português a gente se confunde, tá, galera? Quando tem um a, esse a, ele tanto pode ser preposição, quanto ele pode ser artigo feminino, aí vai depender do contexto. Aí eu tenho que fazer análise morfológica e sintática da oração, né? Então, torna-se um pouco mais complicado quando a mesma palavra, né, com a mesma escrita, faz duas funções sintáticas. Nesse caso aqui, o espanhol não, galerinha. Esse a aqui ele é preposição, não é artículo, tá? Não é artículo, porque o artículo da língua... O artículo da língua espanhola é lá, tá? Então, eu tenho o verbo ir, mais o a, que é preposição, né? Preposição, mais infinitivo. O que é o infinitivo? É aquele verbo, galerinha, que ele está terminado em AR, ER, né? Ou IR, ou seja, não está conjugado em nenhum tempo, em nenhum modo verbal. Ele está no infinitivo, tá? Então, para que serve a perífrase? Né? Ela serve para falar de um futuro imediato, tá? Ou seja, falar de um futuro imediato. Então, falar de um futuro mais lejano, né? O que é o futuro mais lejano? O futuro mais distante, né? A palavra lejos é um advérbio que expressa distância de longe. Então, lejano, longe, tá? Então, se equivale a algum uso do futuro imperfecto, né? Ou seja,
ele equivale ao futuro imperfeito, que é o tempo, né, verbal, tá? Então, assim, quando eu vou falar do futuro, eu tanto posso usar uma perífrase ou o futuro imperfeito, tá? O verbo futuro imperfeito, ou seja, conjugado nesse tempo, né? Então, né, o verbo ir, né, ele também sofre a mudança de acordo com a pessoa que tudo que eu tô falando, né, galerinha? Se eu se refiro a mim, eu digo boi, né? Ou se refere a tu, eu digo tu vas. Se me refiro, né, se eu refiro-me a ele ou usted, eu utilizo o bar, tá? E se utilizamos, se me referimos a nós outros, utilizamos vamos, né? E se refere-se a vosotros, se utiliza vais. E se refere a eles, se utiliza vão. Ou seja, galerinha, se refere a eu, tu, eles, elas, né? Nós, vós, eles ou elas, ali na ordem corretinha, tá? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Voy a ver uma película, né? Ou seja, o verbo ir, eu, né? Eu vou a ver, ou seja, infinitivo terminado em ER, uma película. O que é película em espanhol, galerinha? Filme, né? Eu vou ver um filme. Vas a casa este ano? Então, casa não, perdona-me, casar, né? Vas a casar esse ano? Ou seja, você vai casar esse ano, né? Pergunta. Ou seja, tu, né? O vas ali refere-se a tu, formal da língua espanhola. Preposição a e casar, terminado em AR, né? Verbo aí. Va a nevar muito amanhã, né? Ou seja, vai nevar muito amanhã, né? Nevar aqui para nós que é uma coisa que a gente nunca viu, né, galera? Mas lá na Europa é bem comum. Vamos a estudar mais no retorno da classe, né? Ou seja, vamos estudar mais no retorno das aulas presenciais, né, galerinha? Então, mais uma vez ali, ó, no outro, né? Vamos a estudar, tá? E aí, passando perífrase, né? Vamos agora ao futuro imperfeito, né? Que é o modo e tempo verbal, né? O modo que se refere ao que, né? Futuro, tá? Tempo futuro, o modo imperfeito e o tempo futuro, tá, galerinha? Usado principalmente para expressar uma intenção, suposição acerca do presente e do futuro. Exemplo, cantarei, né? Então, assim, galerinha, por que se chama imperfeito, né? O futuro? Porque, galerinha, futuro imperfeito porque é uma ação suposta, né? Quando eu planejo algo para o futuro, não quer dizer que vai acontecer, né? Muitas pessoas falam assim, o futuro pertence a Deus, porque é isso mesmo, galera. Quando eu planejo algo para o futuro, não sei nem se voltar a vir para fazer, né? Por isso que fala imperfeito, ou seja, eu planejei. Ou seja, é uma suposição, um planejamento que eu quero fazer. O que vai acontecer ou não aí depende das circunstâncias, né? Exemplo, viajarei amanhã, né? Viajarei amanhã, quer dizer que eu viajarei amanhã. Tá organizado, tá comprada a passagem, tá tudo certinho. Mas se lá na hora, por exemplo, acontece que nem esses dias aconteceu ali, a empresa aérea comunica aos passageiros que não vai poder decolar porque teve que fazer uma manutenção de última hora em uma peça. Então, aquilo que eu planejei, né, que era viajar, não vai acontecer, porque não foi culpa minha, mas não aconteceu aquela ação. Então, por isso que se fala imperfeito. Porque é planejado, mas se vai acontecer ou não, depende da circunstância, tá? Então, é uma suposição, é um planejamento, enfim. E aí temos a comparação, né? A diferença ali, ó. Futuro perfeito, futuro imperfeito, perdão, e a perífrase, né? Hablar de um futuro imediato ou longe. Mesma coisa o perfeito, né? Futuros, perto, mais distante, planos, possibilidades, o dúvida, né? Ou hipótese, tá? Então, eu utilizo o verbo para fazer isso aí, tá? Mas tudo se refere a futuro, né? Eu acredito que usar o verbo em futuro imperfeito seja mais simples, tá? Ou seja, eu acho até mais simples usar só o verbo no futuro imperfeito do que fazer perífrase, né? Porque perífrase exige a construção de 3 palavras. Já o futuro é só o mesmo verbo conjugado, tá, galerinha? Aqui temos um exemplo, né? Aceptar de uma vez nuestra hija Luisa está de noiva, né? Ou seja, nossa filha está noiva. Pero mi bebê também solicita o que hace com esse, né? Pois não basta ser um pai maduro, ou seja, basta ser um pai maduro, está bem, mi bebê está lulo, aceito. Ali tem toda a construção, né? Aí no final ali tem 2 construções ali. Tem o verbo no futuro, né? Futuro perfeito. E no último quadrinho temos a, né? Perífrase. Ali, vamos ler os 2 últimos ali, ó. No llores, mi amor.
não passa nada. E haverá outros, né? Ou seja, a mãe dizendo para a filha, não chore, minha filha. Não aconteceu nada, haverá outros, né? Outros noivos, né? Outros namorados, enfim, né? E aí o pai diz ali no último, como? Van venir mais? Ou seja, ali, né? Ele falou, como? Vai vir mais namorado hoje visitar ali, né? Porque tinha toda uma construção ali que o namorado, a filha ia levar o namorado para conhecer os pais e tal. Ele não veio e furou, né? Deu aquela de João sem braço e vazou ali na hora H. Então aí temos essa construção aí nos últimos dois quadrinhos. O habrá é o verbo né? O verbo haver, né? O verbo haver conjugado em futuro imperfeito, ou seja, esse verbo aí, né? Haver, né? Que é o verbo de haverá, está conjugado no futuro. E a perífrase ali, ó, ban a benir, né? Ou seja, o verbo ir, preposição a, e o benir, verbo no infinitivo, tá, galerinha? Temos aí as conjugações, as terminações do futuro perfeito, né? Tanto para a primeira desinência, que é o AR, quanto para a segunda desinência, o ER, e quanto para a terceira desinência, o IR, né? Então tá ali, todas as terminações. Se você pegar um verbo regular, só é trocar ali, manter o radical, trocar a desinência, tá, galera? Então vamos às nossas atividades práticas, né? Vamos praticar. Completa a frase usando o verbo del quadro e a perífrase ir mais infinitivo. Então vamos pegar ali os verbinhos, né, galera, e transformar aquilo ali, né, em perífrase, né? Então vamos ver ali, ó, Pedro e Juan levam na tábua, né? Ou seja, van a ser, né? Se eles levam na tábua, ou seja, eles levam uma prancha, né? Se eles levam uma prancha, vão fazer surf, né? Van a ser, tá ali a perífrase. Carolina, porque leva a toalha e a crema solar? Vai à praia, ou seja, porque você leva a toalha e o protetor solar, né? Vai à praia? Lógico, né, galerinha? Ali, ó, ali no caso, utilizando, né, o verbo conjugado no futuro imperfeito. Ele comprado num balão nuevo, voy a jugar fútbol com Miguel. Então, ali é preferir do verbo jugar. E a vosotros os gusta a película, né? Las entradas, vais a comprar a entrada, né? Ou seja, a voz gosta de filmes, né? Vou comprar as entradas do cinema, tá? Agora ali, no 12, né? Conjuga os verbos entre parênteses para o futuro imperfeito. Vamos lá, o futuro teléfono móvel. Os móveis, tal como conhecemos em la atualidade, né? Ou seja, os telefones, como conhecemos na atualidade, serão uma relíquia dentro de uns anos. Dentro de pouco, né? Ou seja, há pouco tempo, aparecerão, né, os primeiros protótipos de telefones sem teclas, ou seja, apareceram os primeiros telefones sem teclas. Em seu lugar, uma grande pantalla interpretará signos e restos do usuário, graças aos sensores que cobrirão quase toda a superfície. Ou seja, esse lugar aparecerá uma tela, né, com vários códigos e gestos do usuário. Ou seja, eu vou fazer o código aqui só mostrando para a tela e ele vai interpretar minhas ações, tá? Por exemplo, acerca do aparato la oreja se activará a função das chamadas. Por outro lado, a nova gama oferecerá um conceito revolucionário como dizem, tecnologia inteligente, además de reconhecer movimentos para o corpo, o telefone permitirá utilizar simultaneamente diferentes serviços como chamada, música, GPS, teleconferência e calendário. Ou seja, galerinha, os telefones não precisarão tocá-los, tá? Você fará os gestos, ele interpretará a sua face e seus movimentos para fazer essa chamada toda. Você fala, chama, ele chama, tá, galerinha? Isso é uma previsão. Então, finalizamos mais uma aula. Não se esqueça de acessar o portal Eduque. Adiós!